Olá, estou eu aqui de novo e vamos continuar conversando sobre a nossa introdução a frações, aos números racionais. E agora nós já estamos assim num momento de conversar sobre outros exemplos para introduzir frações para os alunos nos anos iniciais. No vídeo anterior, eu trouxe exemplos, mas só do universo do contínuo. Eu não trouxe alguns exemplos do universo do discreto. É sobre isso que eu vou conversar com vocês agora aqui neste vídeo. Então, já estamos construindo esse conceito de frações, compreendendo que fração é uma estratégia da humanidade, um conhecimento que foi construído na matemática para lidar com partições de uma unidade, partições de um todo, né? Então, elas nos ajudam a representar essas partições, essas partes. E existem determinadas situações em que o objeto que a gente toma, a coisa que a gente divide, é do universo do contínuo, né? Onde a unidade é compacta, né? Uma unidade mais compacta. E coisas que são do universo do discreto, onde são elementos que são agrupados para formar um conjunto, a minha unidade de referência. Então, vamos conversar sobre a diferença entre discreto e contínuo, nesse sentido que eu estou trazendo agora para explicar o contexto das frações. Uma folha de papel, ela pode fazer parte do universo do contínuo, porque ele é um objeto compacto, em que eu vou dividir em algumas partes, e numa diversidade enorme de partes, uma infinidade de partes eu posso dividir uma folha de papel. Agora, se eu tenho várias folhas de papel, isso que era analisado antes no universo do contínuo, passa a ser analisado do ponto de vista do discreto, porque eu já vou ter várias folhas de papel que serão agrupadas para formar um conjunto de elementos. Então, essa é a diferenciação entre contínuo e discreto que eu trago agora para a gente conversar. Olha esses 3 exemplos que eu tenho aqui. Uma barrinha, um círculo e um hexágono. Nessa barrinha são 3 exemplos, representações do contínuo, figuras geométricas que são tratadas como um contínuo, um objeto único, a minha unidade de referência que eu vou partir, fracionar em partes do mesmo tamanho. A primeira barrinha, a parte colorida, a primeira barrinha ali, olha, está dividida em 3 partes. E a parte colorida em vermelho são 2 partes. Como que eu representaria, né, no modo de fração, a parte vermelha que está pintada de uma barrinha que tem 3 partes? O meu numerador seriam 2, que é a quantidade de partes vermelhas, e 3 é a quantidade de partes em que foi dividida a minha unidade de referência nessa barrinha. Então, é 2/3. O segundo exemplo, eu tenho um círculo. Esse círculo está dividido em 12 partes de mesmo tamanho, né? E tem 7 partes que estão pintadas de verde. Como que seria a representação numérica dessa quantidade de partes pintadas de verde? Seria 7/12, né? 7 é o número de partes que está pintada de verde, e 12 é a quantidade total de partes que foi dividido o círculo. Se eu fosse representar, por exemplo, nesse círculo, a parte que não está pintada, seriam 1, 2, 3, 4, 5 como numerador e 12 como denominador. 5 representando a parte não pintada e 12 o meu numerador, o número de partes que foi dividido o círculo. E no hexágono, que também é uma representação dentro desse universo do contínuo, eu tenho aí o hexágono dividido em 6 partes iguais e 5 partes desse hexágono está pintado de azul. A representação em forma de fração, a representação numérica dessa parte azul que está pintada no hexágono ficaria 5/6. 5 pedacinhos pintados de azul e 6 a quantidade total de partes que foi dividido o meu hexágono. E se eu fosse representar a parte não pintada, seria 1/6. Uma partezinha que não está pintada e 6 a quantidade total de partes que foi dividido o nosso hexágono. No vídeo anterior eu trouxe bastante
exemplos também do contínuo para introduzir frações com as crianças em sala de aula. E geralmente são exemplos do contínuo que são mais usados para a introdução de frações em sala de aula. Mas nós temos que trazer também elementos do mundo discreto, porque o mundo também não é só formado de figuras e objetos compactos. Mesmo esses objetos, eles são tomados um a um e são agrupados para a gente relacionar um com o outro. Então, vamos ver algum exemplo do discreto? Olha que legal esse exemplo, ó. Vamos fazer exemplo com pets. Eu amo pets, as crianças amam esses animais pequenininhos. Então, eu tenho 7 animais pequenininhos aí, ó. 4 cachorrinhos, acho que, não sei o que é esse bichinho aí, mas parece um ursinho, e 2 gatinhos. Não sei se é um ursinho. Então, nesse grupo de pets, eu tenho 7 elementos que formam esse grupo de pets. A parte indicativa de cachorros, a representação do número de cachorros nesse agrupamento de 7 pets, são 4 cachorrinhos, de onde tem 7 bichinhos, né? Então, a representação na forma de fração da parte que se relaciona com os cachorrinhos seria 4/7. 4 porque é a quantidade de cachorrinhos e 7 porque é a quantidade total de pets nesse conjunto. Para representar os gatinhos, que são 2, a fração ficaria 2/7, porque são 2 gatinhos num grupo de 7 pets. E para representar esse ursinho, se é que é um ursinho, seria 1/7, porque tem um apenas num grupo de 7 pets. Então, o universo do discreto é quando eu tenho agrupamentos de elementos para formar a minha unidade de referência, ou o meu todo de referência. Aqui eu trouxe de pets, mas poderia ser, por exemplo, um teste ou uma prova de alternativas de matemática em que fossem 10 questões nessa prova e o aluno acertou 6 questões na prova. Então, qual seria a fração que representaria o número de exercícios da prova que o aluno acertou? Seria 6/10. De 10 exercícios, ele acertou 6 exercícios. E a fração para indicar o número de exercícios que o aluno errou seria 4/10, que é 4 exercícios de onde tem 10 exercícios. Vamos pensar em mais um exemplo no mundo do discreto, né? Em objetos que são agrupados para que eles sejam tomados como uma unidade de referência ou um todo para analisar em suas partes. Vamos imaginar uma sala de aula com 24 alunos, por exemplo. Dessa sala de aula, 1/3 dos alunos são meninos. Nessa mesma sala de aula, 5/6 desses alunos têm animais de estimação. E nessa mesma sala de aula, 3/8 sempre vão a pé para a escola porque moram próximo da escola. Então, numa sala de 24 alunos, essas frações representam quantos alunos? Como que eu iria trabalhar isso, pensar isso para compreender que 1/3 são meninos? Vamos pensar um pouquinho? Então, se eu tenho uma turma, uma sala de aula com 24 alunos e 1/3 desses alunos são meninos, 2/3 são meninas, concordam comigo? Então, para saber quanto que é 1/3 de 24 alunos, eu tenho que pegar essa turma de 24 e dividir por 3. Dividir em 3 grupos e pegar um grupo desses. Concorda? E para mim saber quanto que são 5/6 desses 24 alunos que têm animais de estimação. É bastante aluno, não é? Quase a turma inteira, são 5/6. Então, para descobrir, para compreender o que são 5/6, onde tem 24 alunos, eu tenho que pegar essa turma de 24 alunos, dividir em grupos de 6. E depois que tiver dividido em grupo de 6, eu vejo
quantos alunos dão 5 desses grupinhos. E do mesmo modo, para identificar quanto que é 3/8 dessa turma de aluno e que sempre vai a pé para a escola porque mora perto, eu vou ter que pegar essa mesma turma de aluno, que é a minha unidade de referência, a turma de aluno, dividir por 8 grupinhos e ver quanto que dá 3 grupinhos desse. Então, olha aí, olha. Eu desenhei 24 carinhas para representar os alunos. Os alunos podem usar estratégias diversas para fazer essas representações. Desenhar aluninhos, desenhar figurinhas, fazer bolinha, fazer quadradinho. E aí, para mim identificar, verificar quanto que é 1/3 de 24 alunos, para saber quantos que são meninos dessa turma, eu divido a turma em 3 grupos. Dá 3 grupos de 8 alunos. 1/3 é um grupinho de 8 alunos. Então, 8 alunos dessa turma são meninos. 2/3 são meninas. Tem muito mais meninas do que meninos. Então, quantas meninas teriam na turma? 2 grupinhos de 8, 16 meninas. Então, nessa turma de 24 alunos, 8 são meninos e 16 são meninas. E para identificar quantos têm animais de estimação, que são 5/6 da turma de 24 alunos. Eu vou pegar essa turma de 24 alunos e vou dividir em 6 grupinhos. Olha no meus slides aí. 6 grupinhos dá 4 alunos em cada grupinho. Então, eu tenho 6 grupinhos de 4 alunos. 5/6 desse agrupamento tem animais de estimação. 5/6 vão ser 5 grupinhos. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, 20 alunos têm animais de estimação. E para verificar quem vai a pé todo dia para a sala de aula, para a escola, porque mora perto, que são 3/8, eu vou dividir os alunos, que são 24, em 8 grupos. Veja no meu slide aí que dá 3 alunos em cada grupinho desse. Desses agrupamentos, desses 8 agrupamentos, eu vou pegar 3 agrupamentos, porque 3 agrupamentos desses 8 representam os alunos que vão a pé para a sala de aula. 3 agrupamentos desses 8 dá 3 mais 3 mais 3. 9 alunos vão sempre a pé para a sala de aula porque moram próximos da escola. Então, esses 2 exemplos aqui que eu trouxe para vocês é no conjunto do discreto, para tentar introduzir também, trabalhar o conceito de frações, quando as crianças estão conhecendo o que é uma fração, para que serve uma fração, em que contextos eles podem usar frações, não darem ênfase somente ao mundo, aos objetos do contínuo, mas também ao dos discretos, para saber lidar com essas situações do dia a dia. Resumindo, o objetivo desse segundo vídeo aqui, que é uma introdução a frações como parte de um todo, era compreender em que tipo de situações a gente está lidando com contínuo e com discreto, o que é o contínuo, o que é o discreto nesse sentido, e como a gente dá o tratamento fracionário para representar essas quantidades, essas partes de um todo, tanto no contínuo quanto no discreto. Obrigada pela atenção e deixe perguntas, gente. Vamos participar também, tá? Sucesso aí!